Olá pessoal, bem-vindo a mais uma resenha da pauta. Hoje o assunto é show, né? As atrações para o casamento. E é isso, quero conversar com vocês sobre isso. E a gente fez uma matéria, né? Toda a resenha da pauta é em cima de uma pauta que foi publicada na semana. E a gente explica nessa pauta, oi Ana, oi Jéssica, oi Malu. A gente explica nessa pauta o que é importante, né, para contratar um show. Só que eu acho que o mais importante sobre essa pauta não podemos escrever numa matéria, que é, deixa eu aceitar aqui a nossa conversa, que é o seguinte, entre tantas opções, qual é de fato a melhor para o andamento do seu casamento? Isso é uma questão que não dá para botar numa matéria, né? Porque depende de muita coisa. Olá, tudo bem, Simone? Oi, Laura, tudo bem? E você? Bem-vinda, obrigada por Muito aceitar o obrigada pelo convite. convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Ô Simone, eu estava começando a explicar aqui por que eu escolhi você entre todas as opções, né, para falar dessa questão de shows em casamento. Você é uma DJ, né, de Sim. Curitiba, né, residente de Curitiba, mas, enfim, Isso. atua no sul do país. E por que uma DJ para falar de show, né? Poderia ser uma agência de shows e tal. O áudio está escutando duas vezes, por que será? Espera aí um pouquinho, deixa eu diminuir um pouquinho o meu áudio aqui. Vejam se melhorou. Será Oi, que Naldo, melhorou? eu Eu tô vou me colocar o escutando fone. velocidade. Só um pouquinho que eu vou colocar o fone, então, tá? Tá. Obrigada, gente, por avisar. Eu ainda estou me escutando em duplicidade. Eu acho que fica melhor com o fone. Olá. Vamos ver. Ó, pronto, estou mono novamente. Mono não, né? Bom, então, a questão é o seguinte. Existem shows, live sax, tem tantas opções, né, dessa costura de atrações e shows para casamento. Será que melhorou? Olá, Madrecita. E melhorou, Simone? Tá me escutando? Eu estou te escutando super bem. Será que o pessoal está me escutando bem agora também? Eu acho que sim. Eu acho que agora a gente Então vamos estabilizou seguir o em eco. frente. Então, Perfeito. vamos lá. Vou voltar do começo. Sim. É o seguinte, a gente fez uma matéria onde a gente explica, o Naldo que está aí na live, eles colaboraram, né, para falar sobre o que o cerimonial entende que é importante, aí fala da estrutura, tem a questão de rider técnico, tem um monte de coisas técnicas nessa matéria que quem está contratando o show deve ler. Mas existe um item intangível que a gente não poderia ser leviano de afirmar numa matéria como é que deve ser, que é a costura ideal para cada casamento. Sim. E aí veio essa ideia de te chamar. Por quê? Primeiro que eu acho que um DJ, por entender de música, por ser um especialista num desenho musical de um evento, ele é mais adequado para estar aqui falando num amplo espectro do que o dono de um show ou de uma produtora que vende seus shows, né? Porque você atende não só um sax que faz uma entrada na sua pista, quanto você como produtora, né? Inclusive você é irmã do Edson, então você também conhece essa estrutura maior de shows no casamento. E aí, por que não um DJ carioca do Rio ou qualquer um outro? Eu tenho muita curiosidade, e é uma coisa que eu quero saber de você aqui. Por que dizem que o andamento do casamento no Sul é um pouco diferente do resto do país? Você concorda com isso? O que tem? E assim, quando eu levo esse papo com as pessoas, eles falam do tamanho de pista que é mais longo. Ah, a Sabrina, a fotógrafa que está aí mandando coração na live, ela é sua conterrânea, é aí do Sul. Então eu quero entender um pouco disso, do andamento, né? Quais os shows a gente escolhe para cada perfil. E depois eu quero ver se a gente consegue entender nesse Brasilzão que faz casamento um pouco parecido. Acho que a gente tem um jeito de fazer casamento bem parecido. Mas qual é a diferença? Existe no andamento de um casamento, enfim, em relação às regiões? Se quiser começar por isso daí, já vi que Então, eu acho que a pode gente vai começar. começar por aí. A gente tem uma diferença aqui no Sul mesmo, até ontem nós estávamos em uma live entre DJs com duas cerimonialistas daqui de Curitiba,
e a gente estava justamente falando sobre isso. Então, por exemplo, Rio, São Paulo, Minas, tem uma característica de terminou a cerimônia, fez as fotos, brindou, já entra para a festa, né? A pista já abre. E aí, quem quer jantar, janta, quem quer dançar, dança, e assim segue a festa, né? Eu já fiz algumas festas aqui em Curitiba nesse formato. Eu vou confessar que eu adoro, porque a gente super aproveita a pista. Mas Curitiba tem uma característica, e o Sul, em geral, tem uma característica de fez o brinde, senta para jantar. Então, o que a gente tem? Um tempo, pelo menos, de 1 hora a mais ali, de 1 hora e 15, dependendo, né, do serviço, se é buffet, se é inglesa, e aí abre a pista, né? Então o casamento inteiro senta juntos para jantar. Então, mas quando a gente vê as decorações no Sul com uma mesa que não está posta, que vai ser um desenvolvimento de um buffet diferente, aí como é que fica? Essa festa é meio... Aí ela sai do padrão de vocês, porque não existe um desenho de sentar à mesa para jantar junto. Sim, porque a desconstrução do DJ, a desconstrução do buffet mudou o andamento da festa, né? Exatamente. Então, o que a gente tem? Normalmente, a gente tem essa desconstrução quando um dos lados do casal, né, ou o próprio casal, mora no Rio, São Paulo, daí para cima, né? E aí a gente tem isso. Mas, em geral, ou casais daqui mesmo que querem um formato diferente, esse formato mais pista. E aí eu acho que sempre é legal de ter aquele tempo, assim, tem um segredinho, né? A gente diz que aqui mesmo, aqui em Curitiba, porque daí a gente vai ter uma mescla de convidados e que não estão acostumados a esse formato. Então, a gente tem ali um andamento e tem um estilo que eu gosto de combinar com o casal para que eles consigam aproveitar e não dar aquele choque também, sabe? Assim, tipo, bom, abriu a pista, né? Então, parece que queimou a largada, né? E parece que queimou a largada, Então, tem uma construção também, da mesma maneira de quando a gente está no formato mais clássico, né? De jantar, de abertura de pista. Mas eu tenho sentido que cada vez mais a gente está indo para esse formato, assim, de festa mesmo, né? As pessoas chegam, pelo menos aqui no escritório, chegam muito, tipo, a gente quer aproveitar muito a pista, né? E eu sinto também, Simone, que do mesmo lado, acho que a gente também deu uma esticada no coquetel. Eu acho que a gente percebeu que a valorização desse momento também é bacana. Então, assim, nunca se viu tanto jazzinho no início, ter uma atração que seja mais devagar, né? Espalhar atrações, e tem atrações para esse momento. Que os noivos estão fotografando, que tem um coquetel acontecendo, e às vezes ele demora um pouquinho, né? E os noivos eu acho bem legal festa. isso também. Eu gosto disso. Sabe por que eu acho que isso valorizou, Laura? Porque a gastronomia valorizou muito, né? A gente teve nos últimos anos uma valorização da gastronomia. Então, com isso, as pessoas não estão ali, assim, tipo... Os noivos investem hoje também na gastronomia. Então, curioso você falar isso, porque... Sim, a gastronomia ganhou, né? Eles inovaram bastante, né? E eles trouxeram a marca da inovação deles, né? Para o casamento, sem dúvida. Mas eu sinto que grande parte da inovação foi em desconfigurar o padrão de sentados todos à mesa. Sim. Né? Por exemplo, aqui no Rio tem a Escila Antunes, que ela faz um esquema que é o bistrô, que você tem um menu, aí você pode pedir o jantar, como se fosse à la carte num restaurante, a hora que você quiser. E aí ele vem naquela cloche, né, que é aquela cobertura de prata, e entrega para cada um. Então, assim, é um formal desconstruído, porque ele é super legal elegante. Isso. É muito legal. E aí ele se encaixa quase que a todos os padrões. Mas eu ainda vejo, por exemplo, muita mesa de buffet, que aí, por exemplo, aqui, quando eu não trabalho mais produzindo casamentos, né? Eu era sócia da minha mãe, a Thaís de Carvalho Dias, e aí eu saí, aí virou a TCD Eventos, que é com o Naldo, com a Patrícia, enfim, é um outro grupo que tá lá de frente. Então, eu não tô operando casamento há muito tempo. Mas quando eu operava, 10 anos atrás, eu sempre dizia o seguinte, que para mim era muito importante que a noiva entrasse, que eu conversava muito com o DJ, eu falava, olha só, vamos embora, vamos botar, porque no comecinho tem aquele, um pouquinho juntos, os cumprimentos acontecem, assim que eu conseguia botar alguma explosão, eu falava, agora conta até 5, o buffet pode sair. Por quê? Aí o buffet não teria fila.
porque a gente tinha feito... Por exemplo, se já saísse o jantar, a minha noiva ia entrar para dançar sem ninguém estar vendo, porque as pessoas iam estar sentadas para já jantar. Sim. Então eu falava, o buffet só pode depois que eu garantir a pista. Então eu garantia a pista e soltava o buffet. E aí você me fala do oposto, né? De deixar o espaço do jantar acontecer, que aí, enfim, a fila... Mas e aí a fila? Como é que fica? Vai todo mundo jantar ao mesmo tempo? Então, os cerimonialistas até coordenam isso para ir de uma maneira que não cause aquela fila gigante, né? Então, tem uma distribuição de buffet também. E eu acho que isso vai acontecendo. As pessoas são muito acostumadas aqui no Sul a ter isso, né? Agora, uma coisa que eu acho assim, fundamental quando a gente fala de pista mesmo é a participação dos noivos, né? É isso dali. E sempre quando eu tive esse formato de não ter o jantar sentado, eu sempre gostei muito de combinar essa abertura de pista com os noivos, porque é um formato diferente, então se eles não estivessem ali, não faria sentido, né? Então, eu acho muito importante combinar ali, como desenhar essa abertura de pista. Depois, é lógico, vai dentro do que o feeling, do que eu vou sentindo, e ou eu, ou minha equipe, depende do que a gente vai estar. E voltando naquele assunto de ter alguma coisa tocando, eu gosto muito de ter a identidade, tipo, eu não gosto daquela coisa, agora é moda jazz, só vai ter banda de jazz. Agora a moda é acústico, só vai ter acústico. Tanto é que eu tenho 3 opções, assim, sabe? Então, assim, por exemplo, um casamento mais folk, mais natureza. Vamos levar alguém que seja... Eu tenho um músico que vai bem nesse estilo blues and folk. Então, eu acho que essa identidade do casamento, eu sempre procuro entender, acho que fundamental, para a gente entrar no assunto de atração também, é entender a proposta do casamento. Que identidade que tem esse casamento, sabe? Qual que é a identidade Mas desse casamento? como é, então, o que define a identidade? Porque essa é uma pergunta que quando você fala, noivo, qual é a identidade de vocês? Não sei, gosto de tudo. Eu acho que assim, o que ele valoriza, né? Assim, então, o que eu procuro saber? Eu procuro saber desde a decoração, de como que é a decoração, porque ela diz muito sobre os noivos, do clássico ao rústico, ao boho, ao que for. Então, acho que tudo isso contribui. E também, assim, por exemplo, os gostos pessoais, não só atrelados à música. Eu faço muita pergunta de coisas pessoais mesmo, assim, sabe? Tipo, o que eles escutam na vida, né? Exatamente. O que escutam, o que gostam, quais são os hobbies deles, né? Desenhar a persona, né, deles ali é muito importante, sabe? Porque a gente consegue... Agora, Pode falar. Mas, de todo modo, essas primeiras atrações, elas têm que ter um clima mais calmo, porque tem que ter um crescente, né? Você não pode chegar no casamento, não, eu sou baladeiro, eu quero entrar quebrando tudo. Aí você joga um funkão assim, não dá, né? Porque daí a gente até queima, né? A gente queima, porque hoje a gente tem, vamos supor, né? Em Curitiba, a gente tem... A grande parte dos lugares, acredito que aí no Rio também seja assim, tem horário para começar e tem horário para terminar, né? Por questões ambientais, tudo isso, né? Questões trabalhistas. Então, a gente tem os espaços com determinados horários. Então, uma das coisas que a gente coloca também quando tem atração é ver o tempo que a gente vai ter de pista, para não sobrecarregar aquele casamento. Sabe? Porque senão, por exemplo, eu vou contratar 3, 4 atrações, mas eu não tenho tempo para essas 3, 4 atrações. Então, a Cláudia falou mais ou menos, eu não sei se é pela questão da hora extra que você falou. Você sabe que a gente tem visto assim, que os casamentos têm durado muito. Vamos lá, vamos ser honestos. Tem muitos tipos de casamentos. Tem os casamentos que você pode ter e tem os casamentos que o sonho é ilimitado. Né? Enfim, é outra coisa que eu também queria trazer para a luz dessa situação, dessa comunicação sobre shows e tal, que é o seguinte. Eu acho que quando me perguntavam assim, qual é a novidade que tem para casamento? O que eu posso fazer para o meu casamento ser diferente? E eu acho que eu sempre dizia o seguinte, não fica pensando no que é de novo, de super inovador. Pensa no que tem de novo nas coisas já tradicionais de casamento. Quando você tem um buffet que faz uma entrega super uau,
aquela é a inovação adequada para casamento. Sim. Eu era um pouco reticente, acho que funciona para algumas festas, como 15 anos, bar mitzvah e tal, aqueles robôs enormes de LED soltando fumaça, aquilo me incomodava muito. Quando alguém vinha com inovação para esse lado, eu falava, gente, vamos inovar numa experiência do convidado perfeito, na entrada, ele se sentir ali, o que ele espera de um casamento? O que ele espera, ele vai ter um uau. E a atração, eu acho que ganhou esse upgrade, porque a decoração, ela tem um certo limite. É claro que dá para fazer coisas incríveis, mas é uma decoração, né? O vestido é um vestido e tal. A atração, ela tornou o ponto de virada do ilimitado. Quando você traz uma Ivete Sangalo para o seu casamento, quando você traz uma Preta Gil, você vira e fala, cara, eu saí de um comum e eu transcendi o que seria, né, possível num casamento. Então, eu acho que a atração, ela é dos itens, assim, que mais tem um gap, né, de valoração, né? Você paga, por exemplo, um buffet, por maior, melhor, incrível, ultrassônico que ele seja, ele vai ser 5, 6 vezes mais do que o bom player. O DJ e o show e essas áreas, elas estão exponenciais, né? Você paga 500 mil, meio milhão num show de casamento. Exato, isso vai muito do orçamento que aquele casamento tem também, né? Então, eu sempre acho que tem que ter um pouco de cuidado com atrações assim, acho muito legal, Ivete Sangalo, tudo isso. Mas assim, a gente ter aquela coisa de, tá, mas o casamento era de quem? As pessoas vão marcar. Até outro dia eu vi o Roberto Corren falando sobre isso. É o casamento da Ivete Sangalo. Não é o casamento de fulano e de ciclano. Mas, Simone, então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, sabe? Eu acho isso contraditório. Eu acho que eu entendo eu entendo a dica do preocupe-se. Mas eu acho que ela está inserida no essa é a minha vibe. Eu amo a Preta Gil. Entendeu? Isso é uma personalização, esse é um nicho. Faz sentido. As noivas e os casais que querem que a pessoa lembre, porra, o meu casamento foi o que tocou a Preta Gil. Então eu acho que faz parte também, quando você fala, eu adoro casal também, né? Mas esse múltiplo aqui tá errado. Eu acho que esse múltiplo tá certo também, entendeu? Se ele quer eu acho que daí o que a gente tem que coordenar daí é a melhor entrada, né? O melhor horário para colocar aquela atração, para que ela não perca o papel de atração, né? E o tempo de duração. Então, assim, e o tempo de duração também. Então, a gente tem que coordenar isso, e eu gosto muito de coordenar isso com o casal e com o produtor ou o cerimonial, para que a gente aproveite ao máximo aquela atração, né? Eu já tive vários casamentos com atrações, assim, bacanas, e que a gente coordenou de uma maneira que a gente não perdesse aquele investimento que o casal fez. Porque isso também é importante para o casal, né? Que daí a gente entra exatamente nisso que você está falando. Para eles é importante isso, né? Então, eu acho que tem que ser acho que a atração são os noivos, principalmente a noiva, com toda certeza. A atração é a noiva mesmo. Né? Não, então tem que ser bem conduzido dessa maneira também. Sim. Eu acho que quando, por exemplo, é um show de sertanejo, ele vai tocar ali só sertanejo. Quando você tem uma banda que é de show para casamento, tem um outro design. A gente que está em vários casamentos, a gente sente a diferença. O casamento, quando tem uma banda que está acostumada, ela desenha aquilo, ela inclui os noivos. Eu sei que todo mundo faz isso, mas é diferente, porque o show é para os convidados. Né? A gente sente, a gente sabe, mas eu acho que a gente sente é a mesma coisa quando tem um DJ, por exemplo, né? O DJ de casamento, ele tem um feeling diferente do DJ da balada. Por quê? Porque ele sabe os protocolos. E com banda isso é igual também. Então hoje a gente tem um repertório de atrações hoje. Atrações, vamos supor, atrações nacionais que já têm esse feeling de casamento, né? Que já estão inseridos no mercado, até porque fazem parte do grupo de atrações que as pessoas desejam, tipo Preta Gil é uma delas, né? E aí eles já entendem esse contexto do casamento e os protocolos. E fazem um desenho para casamento, né? E fazem um desenho para casamento, né? Latino faz isso também super bem. Então, a gente tem ali o Bochecha faz isso também, né? Que era da dupla. E aí eles são ótimos, mas quem contrata tem que saber que basta ver, gente, vai nas produtoras de vídeo de casamento e pede para ver um vídeo de casamento que seja um show desse. Você vai ver todo mundo virado pro palco e pulando com o palco. Com o celular. Quando você vê um show de casamento, exatamente.
Quando você vê um show de casamento, que é show específico para casamento, que é um produto desenhado para casamento, você vai ver a pista interagindo entre si. Isso é bom ou ruim? Isso é moeda de valor? Não, porque cada um sabe o que quer. Ah, eu quero curtir meu casamento dessa forma e não ligo de uma hora, fica todo mundo lá super curtindo o show do cara que vai fazer o meu casamento ser super famoso. Tá tudo certo, acho que são várias vibes diferentes. Várias vibes, para bolsos diferentes, porque Sim. né, a gente não está falando de uma opção que é para todo mundo. Então, assim, o que eu gostaria de deixar claro é que nem eles são o topo do sucesso dessa opção, porque eles são uma opção. Quem tiver um orçamento ilimitado poderia escolher um outro desenho, que fosse uma banda produzida para casamento, porque a dinâmica é diferente, né? Não é uma escolha do que eu posso, é do que eu quero mesmo. São diferentes e dão um clima de festa diferente, né? Queria te perguntar uma coisa, aproveitando que tem uma coreógrafa de pista aqui. Vamos lá. O DJ, é muito legal que tenha dança de entrada de padrinhos ou dos noivos, uma coisa ensaiada. Isso daí um bom começo. Eu gosto. Sabe por quê? Eu gosto muito de falar na fotografia e no vídeo. Então, eu sempre digo para o casal assim, olha, e até porque hoje a gente tem um desenho da fotografia espontânea que traz muito, né, essa vibe da pista, que ela traz muito isso. Então, para que isso aconteça também, ela precisa ter a fotografia, precisa ter vibe de pista. E a dança dos noivos, ela acaba sendo um momento tão lindo depois que você vai olhar aquela fotografia, aquele vídeo, você vai falar, nossa, que bom que eu fiz isso. Então, o que eu faço? Né? Eu acho que ele é uma maneira excelente de abrir pista, né? E às vezes o casal assim, é super tímido. Eu não quero, assim, eu quero que seja mais curto. Seja 1 minuto. 1 minuto que seja, já é o suficiente. Eu vou lá, a gente edita a música, produz a música para os noivos, manda para eles e a gente fala uma linguagem ali de 1 minuto, o fotógrafo e o vídeo já sabendo que eles têm que acelerar o passo porque vai ser curto, não vai ser uma música de 2, não vai ser uma música de 3 minutos, por exemplo. E aí a gente entra nisso, mas eu gosto bastante da música, da dança dos noivos e sempre acho que não precisa se prender. Tem que ser valsa, tem que ser não sei o que. Não vamos nos prender a isso. Vamos achar alguma coisa que seja de acordo com a identidade do casal. O casal tem uma vibe de praia, né? Por que não pegar um Jack Johnson, um John Mayer, alguma coisa assim, né? Tem uma vibe mais clássica. Legal, vamos para valsa, né? Então, a gente já fez até sertanejos, pagodes, né? Então, isso daí é super legal, eu acho muito bacana, acho que... E quando o casal fala, eu não quero uma coreografia mirabolante. Não, mas pega o coreógrafo, ao menos sabe aqueles... Dá aquela jogada... É para dar aquele contorno, solto, né? Assim, É para dar ponto ficar mais fotográfico, né? É para exatamente. Eu acho que tenha... Boa, eu acho que ainda tem essa valorização, sabe? Eu acho muito legal. Acho que a gente sempre tem que pensar na lembrança que a gente leva depois através da fotografia e do vídeo, que é uma memória que a gente guarda para sempre. Então, agora, Simone, queria te perguntar uma coisa. Quando começaram as atrações, eu sentia que elas eram uma opção. Pode ou não pode, não precisa. O DJ leva muito bem e leva realmente muito bem. Tantas festas, né, sem nenhuma atração e são maravilhosas. Mas hoje você acha que a expectativa do convidado é por um saxezinho, pelo menos? Não rola uma... Poxa, mas nada? Ou você acha que não? Segue tranquilo. Você diria para suas noivas de coração, olha, fica tranquila, não tem essa expectativa. Ou você acha que tem? Eu gosto de dizer assim, Laura, a gente vai desenhar isso conforme o gosto de vocês. Porque existem casamentos de 400 pessoas onde toca um DJ sozinho e toca super bem. Porque essa era a vibe daquele casal, a vibe deles era DJ, né? Já tem casamentos de 100 pessoas onde eles querem ter uma atração, né? Então a gente tem que desenhar isso dentro dessa expectativa do casal. Eu não gosto de colocar regrinha assim, isso precisa ter, esse local pede uma atração. Não, eu acho que vai muito dessa vibe deles, né? Então, por exemplo, assim, vamos colocar
A gente tem uma vibe de escola de samba. Até o penúltimo casamento que eu fiz antes de entrar na quarentena teve uma vibe da escola de samba. Foi super legal, porque eles queriam ter essa vibe junto com os convidados deles. Tinha uma parte do Espírito Santo, uma parte do Rio, né? Então, trazer um pouquinho dessa identidade. Eu acho que a atração também, ela tem que estar linkada com aquilo que os noivos gostam, sabe? Porque isso é essencial, assim. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de entender, por exemplo, se eu fosse uma noiva e alguém me perguntasse, mas qual é a sua vibe? De que você... Mas sei lá, cara, eu me empolgo com tudo. Se for bom, eu vou gostar. Eu fico vendo do outro lado da noiva, sempre escutando essa coisa, né? Tem que ter o tipo... Assim, o que eu gosto não daria pra tocar em casamento, porque eu gosto de música, assim, muito... Eu gosto de fado, de MPB grande, raiz mesmo, assim. Então, não dá pra tocar um Dorival, Caymmi, pra eu entrar. Então, olha, eu teria... Olha que eu já toquei! Imagina, jogar um Aldir Blanc, um sambinha. Não, até dá, realmente... Dá. Realmente... Poderia ser, mas assim, quando eu casei nem dava. Essas vibes não existiam e tal. Então, eu fico pensando, não, eu não vou submeter uma festa inteira a um gosto que é muito particular. Vai ficar desanimado. Não adianta, entendeu? Fazer todo mundo lá ficar escutando Bethânia e Nelson, né, Gonçalves. Não tem condição. O que eu faria? Aí eu falo, bom, vamos botar um sax, porque ele toca em cima do DJ, é uma atração que anima. Então, assim, quando a noiva não tem, eu não sou uma pessoa, sou médica, mentira, né? Eu tô no plantão, eu não vou à boate, eu, sei lá, me diz aí, eu quero que seja animado. Entende? Às vezes não tem a vibe. Aí eu vou sempre pescando para ver o que eles gostam, assim, em relação até o estilo deles musicalmente falando, né? E aí eu vou colocando assim, olha, vou mostrando opções, por exemplo, o sax é legal, mas eu tenho que ter essa leitura do que vai acontecer na pista. Porque também eu não gosto de colocar... eu vou colocar, sei lá, uma determinada banda que os convidados também não gostam, né? Então isso é bem importante, esse ponto que você colocou, de linkar também. Não vamos colocar uma coisa que só vocês, só os dois gostam. Não. Tem que ter a identidade, no mínimo, do casal e da turma deles. Porque senão vai ficar e de repente isolado. uma cereja no bolo, né? E uma cereja no bolo, né? Faz o show, mas bota um Aldir Blanc aí no meio pra mim, né? E a gente tem assim... Aí eu vou sentir aquela música e isso, a noiva super se empolga. Acho que tem também um meio termo aí, né? Laura, e assim, a gente vem nessa crescente dos remixes, que a gente traz muita coisa dos anos 70, 80, 90, todos remixados, com roupagens novas, né? Então a gente faz dançar todo mundo, a gente faz dançar do público mais velho até o público mais novo, porque tem a batida do house e tem a letra, tem a melodia do clássico, né? Das coisas mais que as pessoas conhecem. Eu gosto muito, gosto de DJ com sax, adoro, principalmente para o perfil de house, né? Então essa festa que tem um perfil mais house, mais balada, o sax, para mim, eu acho ele perfeito, assim. Acho que cabe super bem. Gosto da percussão junto também, de ter o percussionista junto, porque ele cabe em diversos... eu vou pegar uma festa eclética, né? Bem eclética. Então, eu vou trazer a percussão, que ela cabe em vários momentos, ela cabe em vários estilos. Eu quero ter... Os noivos gostam muito de banda, mas hoje querem restringir o DJ. Vamos ter o formato do live, que daí a gente traz DJ, percussão, sax, guitarra, os instrumentos juntos, né? E aí a gente consegue identificar. Agora, vamos supor, os noivos adoram brasilidades. Vamos trazer uma banda de brasilidades para tocar ali durante 1 hora, 1 hora e meia, né? Então tem várias bandas nesse formato. Que os fotógrafos adoram, né? Porque dá gancho, né? Para cenas boas, para de repente um pessoal que foi lá, ficou um pouco de lado, aí se empolga, volta, né? Acho que joga um fôlego na pista, né? Joga uma... Enfim, as atrações são bem legais na pista de dança. Elas são muito legais. Eu acho que resultam muito em fotografias boas, em imagens boas. E a vibe, né? As pessoas irem no dia seguinte e falarem...
E eu, normalmente no domingo ou na segunda-feira, eu já estou recebendo um feedback de ai, que legal, a gente estava aqui conversando sobre ontem. Então, assim, essa vibe de ter essa coisa, né, essa energia boa da pista, das pessoas conseguirem aproveitar. Ah, os noivos são do interior, né, do interior do país. Vamos trazer uma vibe de sertanejo, se for essa vibe deles e dos convidados deles, né? E aí a gente vai coordenando muito. Aí, eu não gosto de deixar amarrado, tempo, assim, tipo, né? o tempo. Era isso que eu ia falar, o tempo. Porque, assim, às vezes pode caber muito bem, mas às vezes não tá legal, né? Não entrou na expectativa. Por exemplo, eu já peguei um casamento que tinha uma banda de rock que não era uma banda que não tinha esse feeling do casamento. Então, assim, tocava, parava tipo 30 segundos, sabe aquela coisa de bar, assim, qual que é a próxima que nós vamos Eu tocar? sei. Que se olha pro lado, Quebra o aí, ritmo, vamos nessa, entendeu? não sei o que, aí quebra. Isso é muito importante. Quebra o ritmo. Essa é uma Então, diferença, assim, das atrações, o- serem atrações de eventos mesmo. Acho que isso é muito importante na hora da escolha, isso é muito sabe? importante. É muito Isso é importante muito importante. porque O ele não Freitas está está ali falando no sobre isso. barzinho. Ele não está no barzinho que ele tem aquele tempo que os clientes eles estão ali, tipo, né? Estão no bar, estão na baladinha. Ali não, o casamento ele Exato. exige que tenha igual, tipo, o DJ vai parar uma música e vai dinâmica, pensar, né? Tem que ter essa dinâmica, né? Tem que ter uma Então, dinâmica o que que não que pode aconteceu? parar. A gente tirou um pouco antes, porque senão a pista ia morrer, né? Claro. E Ô, já teve Simone, casos contrários também, de estender um pouco mais, porque a banda estava muito legal. E aí, por que sim. não deixar, Aí, né? Deixar um pouquinho mais. Ô, Simone, coisas assim, ações paralelas ao desenho musical, às vezes te ajudam ou te atrapalham, como por exemplo o bar, que traz shot, o bar muito perto da pista, porque hoje tem umas experiências de atração que não são exatamente musicais, né? Sim. Pessoas, às vezes, mágicos, essas atrações paralelas que não tem o desenho musical. Você se vai organizando a evolução junto com isso tudo, ou as coisas acontecem paralelos e aí na hora atrapalha? Como é que fica essa confusão? Porque eu sinto o cerimonial cuidando de uma parte, o DJ cuidando de outra, e ali na hora as coisas se chocam ou bagunça eu gosto muito de levar isso em conjunto com o cerimonial. Por quê? Porque a gente vai, por exemplo, a hora do buquê. Aqui no sul a gente faz no meio da pista, né? Abriu a pista ali, lá por 1 hora e meia de pista, a gente vai fazer o buquê. Então, quando a gente tem, por exemplo, eu vou ter alguma coisa extra, eu já procuro jogar para junto daquele momento do buquê ali. Depois do já buquê, para uma vez só, né? Para uma vez só. Eu sempre digo isso. Vamos parar? Ok. Vai ter same day. Eu prefiro esperar um pouco de tempo a mais até que o same day está pronto, né? O same day, para quem não conhece, é aquele vídeo onde vai trazer algumas imagens do casamento, daquele momento que já aconteceu ali na cerimônia, às vezes até a abertura de pista. Então eu falo assim, eu espero mais meia hora para fazer o buquê e passar o same day nesse momento do que fazer 2 paradas, porque daí eu acho que quebra a pista. Quando a gente tem shot, por exemplo, que agora, né, essas experiências que a gente tem na pista, eu gosto muito do bar que esteja perto, porque facilita isso, a pessoa não precisa sair para ir buscar bebida. Eu acho que quanto mais as coisas estiverem ali juntas, é melhor para a pista. Em relação a esse tipo de atração, eu gosto de dar uma cara musical também. A gente vai ter o quê? Um shot de tequila. Vamos trazer uma música que tenha uma coisa latina, para não parar a pista, sabe? Para que as pessoas estejam inseridas naquela experiência, mas que musicalmente também elas estejam atentas para aquilo. Essa união de bar e pista foi a combustão que mudou, que revolucionou todos os casamentos. Né? Eu acho que o buffet, ele depois veio a reboque disso, porque ele teve que dar conta de que as pessoas estavam interessadas em outra coisa, que não era mais um jantar sentado, e eles conseguiram trazer a atenção de volta para eles, porque em algum momento aí o bar e a pista, né, e o desenho musical virou o casamento. A gente deixou de ser um banquete para ser um puta festão, né? A gente agora tem muito essa característica, né, do casamento balada mesmo, assim, né? E é muito próprio do brasileiro, né?
A Sim, gente porque não tem a vê ver com a as nossa cultura, né? Exatamente. Por isso, assim, também, que quem traz a atração para o buffet, porque o buffet, hoje tem alguns buffets que são atração. Sim, Né, sim. o Le Pisserie, aquela entrega de sobremesa deles, aquilo é um desenho de design puro, né? É arte. Tem uns que dá vontade de jogar para o museu. Então, assim, se você é um casal mais antigo, de repente, não digo nem de idade, porque eu e meu marido somos um casal antigo, personalidade retrô. De repente, a gente ia gostar de um jantar, enfim, especial, e aí uma atração boa para o jantar, e essa festa estica e começa a moda do sul e começa mais tarde. Enfim, eu acho que esses desenhos, eles vão ser cada vez mais elásticos. Eu acho que tanto o Sul vai poder Com atropelar e certeza. fazer festa bombadona, como a gente vai aprender com vocês a respirar esse miolo e fazer ele mais jantar para quem é, né, um pouco mais devagar. Você quer ver uma coisa bem prática? Eu não faço mais isso, mas eu estou ajudando uma afilhada da minha sócia no casamento dela. E é uma coisa super pequena e tal. E a família toca sambinha, sabe? Senta sempre para tocar. A cultura da família é de músico e músico raiz de samba e tal, de MPB. E aí a noiva veio certa de que essa atração dos amigos que iam tocar ia ser no início. Aí eu achei estranho, porque eu falei, ué, mas não seria no final? Não era melhor? Porque aí acabou a festa, aí senta a roda e faz quase uma entrega dos ossos, assim, fica tocando até de manhã. E aí a gente ficou conversando com isso, porque a observação, ela achava que aquilo devia estar no início, porque ela valoriza, então tem a rodinha, os pais ainda estão lá. E você vê, eu tenho experiência, eu imaginava que isso fosse depois, aí a noiva trouxe a referência do que ela achava e eu já fiquei na dúvida. E o casamento foi adiado, a gente ainda vai conversar sobre isso melhor, isso não foi definido. Mas você vê como são percepções do andamento da festa. Eu acho que o que vai definir se esse sambinha vai ser antes ou depois é qual é o público que ela quer para esse sambinha. Sim, É a era isso que galera eu ia que fica falar. no fim da festa e tá afim de uma bagunça que morre daquele jeito, sem estrutura, que foi o que eu imaginei, né? Que vai morrendo, o DJ, a decoração vai sendo desmontada em volta dessa roda de samba. Era o que eu imaginava. E ela não, ela imaginava uma coisa mais formal no início. Enfim, mesmo as atrações que tem um tipo, né? É um samba, ele pode ser jogado em qualquer momento. Pode, Né? e eu acho que isso vai exatamente a questão X para isso é exatamente isso. Qual é o público que você espera para essa atração? Quem você quer que esteja ali ainda, né? Então, E o se a gente tempo, tem, né? por exemplo, e o tempo, exatamente, qual é o tempo, né? Então, quando a gente tem, às vezes eu tenho bandas que começam ali com os anos 60, 70. É uma banda que vai falar para quem? Para o pessoal mais velho, para os amigos dos pais, para os pais. Então não faz sentido levar ela lá para o meio da festa. Faz sentido ela estar no começo da festa. E aí o DJ entra depois, né? Então, esse desenho de para quem é essa atração, ela é super importante para determinar esse cronograma de entrada e de saída, né? Então, Exato. isso é um ponto muito importante de estar entendendo esse cronograma aí, né? Ah, para quem vai isso, né? Eu acho, Simone, que tem um espaço muito grande para essa produção, esse desenho musical ser feito mais por especialistas como vocês, os DJs, do que o cerimonial. Porque, por exemplo, eu na reunião, eu me sinto com experiência e não tinha medo de estar discutindo o andamento da festa. Só que aí quando falou da música, e eu tinha uma certeza lá, e ela argumentou, eu falei, meu Deus, eu queria alguém que soubesse mais disso. Essa condução da música, eu acho que vocês é como se assim, vocês eram contratados para ser o DJ. Só que aí foi botando anexos a esse DJ, Sim. o show, o não sei o quê. E aí, às vezes, vira um Frankenstein. Entende? Fica um monte de apêndices ali desconexos. Tem que ter uma costura disso, sabe? E eu acho que assim, hoje o produção profissional, musical, né? o profissional ele tem que entender da produção musical. Porque senão, com esse novo formato que a gente tem, né? As bandas atrações entrando muito forte no mercado, porque eu tô há 15 anos no mercado. Quando eu entrei, era a festa, eu era coadjuvante, né? O DJ era coadjuvante. Total. A gente entrava para fazer intervalo de banda.
Quando eu comecei tocando em casamento era assim, tinha uma banda baile e eu entrava para fazer aquele intervalo da banda. E aí as bandas foram O mais perdendo um pouco antigo desse era isso, era um mercado. pianista. É, E enquanto o pianista não estava tocando para o jantar, ele botava uma fita. A gente no exatamente. começo chamava de fita. Bota Sim. fita. Não era nem DJ, bota fita. Aí depois... É uma trilha pronta ali, cliente, né? Aí teve um cliente da minha mãe que falou, mas não pode tirar o piano e botar a fita do começo? Botar uma fita bem animada? Gente, isso muito antigo. Era o Elver Brandão, aqui no Rio de Janeiro. Ele tocava piano em todos os casamentos. Não tinha DJ. Não tinha nem lounge, nem nada. Era um jantar, era um banquete, um jantar servido e... né? E mudou, a Cláudia tá falando, tudo mudou muito rápido. Gente, a gente tem essa ideia de que casamento é assim. A gente tá há 10 anos olhando o mercado e... Olha, há 25 era outro mundo. O que vai crescer nos próximos 10, a gente vai ter que criar. Tá na nossa mão criar. Isso que eu acho que agora vai mudar muito também, né, Laura? Porque a gente está entrando numa outra conscientização, a gente está entrando numa outra vibe, né? Talvez a gente tenha por um determinado período casamentos menores, então talvez esse desenho, isso não significa que sejam orçamentos menores, né? Nada. Você sabe o que eu imagino? Olha só, imagina um casamento pequeno, porque a gente já está vendo o mundo se transformar, né? De produto para experiência. Exatamente, para experiência. As pessoas não compram mais coisa, elas querem comprar uma experiência. Se for um casamento bem pequeno, imagina, dá para buscar cada um em casa, levar para uma situação, fazer. Imagina, daqui a pouco tem a maquiadora, sei lá, arrumar todo mundo. Para onde vai o casamento com uma experiência exagerada? Pegar umas pessoas e conduzir elas numa experiência de casamento, de amor. Sei lá, acho que dá para inventar tanta coisa. Você sabe que a gente faz muito isso nos 15 anos, né? Os 15 anos, eles têm muita experiência, né? Eles têm a cabine de maquiagem das meninas, eles têm N experiências de bar, de doce, de atração musical. Eu acabei de lançar um duo que é atração musical para 15 anos. Por quê? Porque o 15 anos ele já está nesse formato da experiência já tem algum tempo, né? Os casamentos também vêm nessa vibe, né? De entrar do temático, né? Do temático, de entrar na experiência, né? Muito ar livre, muita decoração industrial nos espaços que são fechados, indo muito para essa decoração, né? Então tudo isso vai entrando nessa vibe da experiência. E o Destination também, né? Que tem a ver com experiência. Acho que também. Levar todo mundo para um hotel, todo mundo bem atendido, misturar essa questão, né, de dias juntos e, de repente, cerimonialistas. Vocês vão ter que fazer... Já está acontecendo, né? O jantar da véspera, o enterro dos ossos. É isso que acontece. Sim. A gente está fragmentando também essa experiência e muitas outras experiências. A Claudinha, que mandou esses coraçõezinhos aí com olhos, esses, óbvio, né? Enfim, ela coordena vários hotéis aqui na região serrana do Rio de Janeiro. E tem uma fazenda também, a União, que é linda e tal. E é isso, as pessoas estão muito... Demorou para emplacar Destination. Você sentiu? Cara, falavam de Destination há muito tempo aqui. E agora virou uma realidade e ela tende a só aumentar. Porque quem é que vai querer casar no mesmo salão da cidade de sempre, podendo ter uma experiência de 3 dias, numa fazenda linda, todos os convidados lá juntos? Isso é muito mais atrativo para algumas pessoas. Agrega muito, né? As pessoas estão muito... Elas estão vai muito sim, Estela, vai ficar guardada. Em ter isso, em proporcionar isso aos seus convidados. Até só para ter uma ideia. Nesses últimos 2 meses eu tinha 3 destinations, um inclusive no Rio, né? Teria um no Rio, um em Cancún, um em Punta Cana, um no Rio. Olha. E todos foram reagendados, né? São uma parte para 2021, uma parte ainda para 2020, para o segundo semestre. Mas a gente tem essa sensação de que os noivos eles estão preocupados em não só em quantidade, né? Em número, mas também na qualidade daquilo que ela proporciona. Qualidade. Isso vai de tudo, né? Da música ao bar, da música à lembrancinha, do início ao final da festa, né?
Eu Então, acho que a gente vai mudar bastante aí para a experiência. E isso é muito legal, porque isso, sabe o que isso vai fazer, Simone? Isso já está acontecendo com que a gente se conheça. Porque o Brasil era muito separadinho. Era Rio no Rio, né? São Paulo ainda dá uma espalhada. Mas o Brasil ele é muito separadinho. Eu acho que a gente tem que juntar mais, né? Trazer mais DJs de fora, entender qual é a vibe de cada, né, serviço, de cada produtor e fazer essa bagunça, misturar todo mundo, né? Fazer carioca casamento na Bahia, Bahia no Sul e a gente virar uma grande família, que a gente já é, mas só no mundo isso é digital. muito Acho que legal, né? a gente vai misturar mais. E se às Deus vezes, por quiser. exemplo, o pessoal do Rio, né, curtiu um friozinho aqui do Sul, né? Então, também, né, tem seria uma experiência diferente. Um carioca casar em Gramado, por exemplo, uma parte da cultura do Rio Grande do Sul, né? Ou até mesmo aqui em Curitiba, a gente tem lugares lindos aqui, né? E o contrário também, eu quero casar no Rio, eu sonho casar no Rio, né? Então, ir na Bahia... E fazer as conexões, porque quais DJs do Rio você conhece? Então, assim, quando isso for mais frequente, quando você vem fazer um casamento aqui, naturalmente você conhece alguém. Aí você já tem aquele apoio aqui. Aí você já fez uma amizade, aí no Instagram vocês já vão se comentar. Ai, fiquei amiga daquela cerimonialista. E aí a coisa vai fluindo e essa rede vai ganhando corpo. E quando vê, daqui a 10 anos a gente se fala, você vai ver. A gente vai estar muito mais conectado. Essa questão do digital vai abrir fronteiras entre a gente e só vai ficar quem tiver essa open vibe, quem souber trocar com os fornecedores parceiros, porque vai ficar quem é bom. Essa crise toda também vai chacalhar a mangueira e os frutos que estão ali se segurando, eles vão cair. É uma pena. Tem uma coisa que eu gosto muito de colocar, sabe, Laura, que é assim... Por exemplo, o DJ às vezes é colocado num pedestal, assim, né? O DJ do casamento. E não, eu tenho uma vibe de que não. O DJ, ele é uma parte daquela engrenagem que é o casamento. Sabe? Aquele grupo de fornecedores. Então, assim, ele não é... eu nem gosto disso, assim. Eu nem gosto dessa coisa de, o DJ do casamento, né? A atração do casamento. A gente falando exatamente da atração. Não, porque a atração daquela festa são os noivos, né? E a gente, agora parou um pouquinho isso, mas a gente via muito isso. Nossa, mas aquele DJ, eu tenho que contratar aquela atração para o casamento. Eu acho que Simone, o fundamental de tudo isso eu quero te valorizar, não quero te desvalorizar. Não, mas não é desvalorizar. Eu acho que tem uma engrenagem ali que ela precisa funcionar sem egos. Não é nem de valorização, é mais o ego. Ponto. Ego, sabe? Ponto. Então é isso aí que eu acho. Para fazer o show dos noivos, para fazer a coisa acontecer. Exatamente. Mas eu acho que, por exemplo, se você escolhe, enfim, um DJ ruim, você pode botar tudo a perder. Entendeu? Não, isso o sem DJ, dúvida nenhuma, ele é muito importante. Ele conduz o show, entendeu? Eu tenho medo, eu entendo o que você está falando, porque o teu viés é da humildade, de falar, cara, somos todos juntos aqui em prol de um objetivo que não é me promover. Sim. Ponto, isso é muito importante. Mas assim, eu tô super na valorização de cada produto. Eu acho que a hora é essa, da gente saber que sim, uma bebida ruim é péssimo. Porque você só tem um dia para fazer o melhor pelo casamento. Não então, tem sábado que vem, né? Não tem sábado que vem. Então, assim, quer fazer menos por causa de grana, tá com problema, diminui o número de convidados, faz outro desenho. Mas o DJ, ele tem que ser o melhor possível. Tem que, né? Porque, enfim, e é isso. Eu sou super a favor de cada um se valorizar muito. E cada um só consegue se valorizar se é bom. Não adianta ficar falando do seu máximo e não ser. Porque essa coisa que não leva a nada, né? Mas tem uma preocupação muito grande, assim, né? A gente tem uma turma muito boa de profissionais e eu gosto muito disso que você está falando, dessa conexão, dessa ligação, porque acho que isso aproxima e a forma digital como a gente trabalha hoje, isso proporciona, né? Eu conhecer o cerimonial. Eu vou trabalhar no Rio, eu vou conhecer o cerimonial
no dia a gente vai só se conhecer pessoalmente, porque a gente já tá... O Freitas colocou ali, eu preciso do melhor DJ, com toda certeza. Eu preciso de tudo melhor. Se é casamento, eu preciso de tudo melhor. Do álbum, da fotógrafa, do local, entendeu? Agora, o que é o melhor? É o melhor que você pode. Então, vamos reduzir. Reduzir o número de convidados, fazer a experiência diferente. Acho que desenho completo. Por isso que, assim, o cerimonial é um maestro. Importantíssimo. Ele é um grande maestro disso. Mas cada músico importa. Ele não dirige um monte de amadores e faz um excelente trabalho. Não consegue, não consegue. Ele não consegue. Não, o que eu digo mais nesse sentido, sim, qualidade a gente não pode pecar nunca, né? Qualidade tem que ter. E você sabe que eu tenho uma coisa assim de que o DJ de eventos, quanto mais tempo ele tem de mercado, mais, eu tô falando de quem não se acomoda, né? De quem está sempre atualizado. Mais experiência ele tem e mais ele consegue trazer isso para aquele evento também que ele vai fazer, porque ele ganha, né? A gente ganha, a cada final de semana vem uma coisinha nova, sabe? Experiência, total. Uma experiência nova, é um trio elétrico que entra. Eu já fiz casamento com um trio elétrico entrando no meio do casamento, porque os noivos se conheceram numa micareta. Faz todo sentido para eles, então assim, hoje eu tenho essa bagagem de várias, né? O casamento judaico, o casamento árabe, então, né? Que é uma loucura, né? Você pega um casamento árabe, que é incrível, né? Você não pega um casamento árabe com menos de 600, 700 pessoas, né? Então, essa bagagem é muito essencial para que a gente tenha essa capacidade de dizer, e não só de ser DJ, que aí eu acho que entra naquilo que você falou lá no comecinho, de não só de ser um DJ, mas de ser um assessor musical mesmo, né? Fazer a produção musical daquele evento, né? Exatamente. De determinar quando que a Preta Gil entra. Porque você entende, entendeu? O contexto. E não é, olha só, Simone, a Petra vai entrar tal hora, se vira para fazer isso estar acomodado no... Eu acho essa uma inversão que perde para a experiência toda. Eu acho que os DJs cada vez mais especializados. A gente tem que ter, e até a gente precisa se colocar dessa maneira, como profissionais especializados. Aí eu acho estratégicos, né? Estratégicos, especializados, que tenham conhecimento, que conheçam o que aquela atração pede, né? Qual é o rider que ele vai pedir, o rider técnico, o rider de camarim, ajudar a noiva, assessorar a noiva nisso, porque às vezes as noivas chegam com sonhos pra gente aqui, né? Eu tenho sonhos de fazer exatamente isso, né? Essa parte aí toda até que o cerimonial faz. Eu acho que sabe quando em filme de época sentam com um mapa na mesa e tem os figurões, cada um discutindo a estratégia? Eu acho que o DJ tem que estar sentado nessa sala. Antes do evento ter um desenho, antes de contratar todo mundo, eu acho que tem que sentar decorador, DJ e cerimonial, porque vocês conduzem o desenho emocional, porque a música, ela vai tendo, é o que desenrola o veio da vibe, né? Acho que a vibe música mais bebida é igual a vibe do casamento. E aí, e claro, os noivos que determinam esses fatores, né? Vibe, né? E a decoração, ela cria o cenário. Vocês vão ter essa vibe aqui, né? Nesse lugar, e daqui vocês vão andar para lá, porque a vibe daqui vai se conduzir, aqui vai ficar mais animado. Então ela tem a questão geográfica, né? E o cerimonial tá lá para fazer isso tudo acontecer, né? De forma, então assim, eu acho que estratégico. Eu tive uma experiência agora em fevereiro, não foi um casamento, foi uma formatura, mas foi feita por um produtor daqui de Curitiba, o Alexandre Yamamoto, e ele criou uma experiência maravilhosa. Ele criou uma experiência tão incrível que assim, que tomara que a gente consiga levar isso para casamento, porque a gente teve uma experiência. A primeira música estava num deck, onde foi feito o coquetel das pessoas. Depois elas foram levadas para um outro cenário, que daí foi um cenário de jantar, que daí eu musicalizei aquilo também. E depois as pessoas foram para um outro cenário, né? Que era o da pista e dos doces. Cara, foi incrível. Porque foram várias experiências. Estão levando isso.
Eu e minha mãe, a gente esteve no Museu do Vinho, ele era todo sensorial, todo lá, em Bordeaux, lá na França, Sim. todo sensorial, todo você vai passando e a experiência vai se revelando. Eu acho que tem muito campo aí da experiência. Cara, vai acabar, Simone. Vão desligar a Ai, nossa que cara. pena! Mas eu acho Nossa, que é que isso. O legal. casamento vai passar por um esquema de experiências mais impactantes. E Sim. a música, o DJ, eu acho que ele é muito importante nessa condução toda. Eu acho que vocês vão Muito ter um legal, trabalhão aí muito legal. de estratégia. Eu espero Legal, que a gente gente. trabalhe cada vez mais junto. Eu super agradeço o convite. Foi um prazer participar aqui contigo, né? E trazer um pouquinho da minha opinião também, das coisas que não são Legal. absolutamente, né, 100%, mas são um pouco daquilo que eu acredito e da maneira que eu acho que agregam para as festas, né? Cada um dentro Não, da sua super, verdade, Simone. das coisas que super acreditam. E eu acho que a gente vai sempre crescendo e o importante é não ficar parado, né? Buscar sempre informação. É isso. E trocar, gente. A gente aqui, ó, trocar a gente informação. discordou em alguns pontos. Aí eu entendo o teu ponto de vista e penso um pouco melhor. Aí quando desligar eu posso pensar nada, ela que tinha razão. E tudo bem. Isso é eu ótimo, lembro do que, isso é eu não tô ótimo. nem trazendo a polêmica, mas a questão é, quando a gente conversa sinceramente, sem querer ficar aparecendo coisas, Sim, a gente isso é muito revela importante. informações muito importantes que estão aí nessa coisa. Não, eu não vejo assim. Por que você vê assim? Aí, de repente, você me mostra um jeito que eu não estava encaixando. Então, acho que a gente tem que ter esses papos mais fluidos, Isso é muito mais legal, muito legal, Laura. despreocupados, Muito entendeu? legal. Com polêmicas, com treta. E ir mais direto, tá? Pô, por que você vê assim? Então, eu gosto muito dessas resenhas aqui. Para fazer um Muito papo legal. livre Foi um mesmo sobre os prazer assuntos. enorme. Essa resenha foi Legal. Curti. agregou muito. Obrigada. Obrigada. Tá? Aí eu estou depois sempre à eu disposição. vou... Obrigada a todos que assistiram também. Eu vi várias pessoas ali, a gente não consegue dar um oi para todo mundo, né? Mas super obrigada a participação de todo mundo. Eu espero logo estar no Rio para a gente poder se conhecer pessoalmente daí. Mas a gente já se conhece. Quero sim. Eu falei para ela, ô Simone, eu me sinto tão íntima sua, porque a gente acompanhou há tanto tempo, que eu acho que a gente não precisava nem se falar antes da live. Né? Verdade, né? Foi muito legal, muito legal. Fluiu muito mesmo. Muito massa. Obrigada, gente, vou gravar toda essa live, vou colocar tanto no IGTV, que agora é automático, né, aqui no nosso canal, e vou passar também para o YouTube, que é onde eu tenho guardado todas as lives aqui da resenha. Legal, depois eu compartilho lá também. Muito obrigada, um beijo para vocês. Obrigada, e a gente se vê em breve. Simone. Um beijo enorme. Tchau. Beijo. Tchau.